no 9º dia de oração pela família. Então, que os irmãos, eu estou postando, né, no grupo, o motivo do dia da oração e naquele cartãozinho. E temos também o áudio, onde se fala o motivo que nós devemos orar pelas nossas famílias. Então, que nós possamos empenhar também nesse sentido, né, de estarmos meditando sobre o propósito da família, sobre aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que é as nossas famílias. Então, que nós possamos aí estar acompanhando, né? Porque nós sabemos que é difícil muitas vezes esse acompanhamento, mas nós precisamos dedicar um tempinho para que nós possamos ouvir aquele áudio, meditar naquela palavra, para que nós possamos edificar cada dia mais as nossas famílias. Então, que Deus possa estar abençoando a nossa igreja nesse propósito, né, esse desejo de estarmos edificando cada vez mais a nossa família na rocha que é Cristo. Então, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo por esse tempo que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos também estar aqui louvando e agradecendo o nome de Deus, e também agradecendo a Deus por esse dia, né? Um dia comemorativo, que é o Dia das Mães, e nós estamos agradecendo pelas mães da nossa igreja, pelas nossas mães, aquelas que não têm ainda o conhecimento da palavra de Deus, que nós possamos estar orando por elas, para que Deus possa estar movendo os corações, para que elas possam deixar Deus abrir a sua mente e o seu coração, que elas venham voltar os pensamentos para Deus, para que cada dia mais a nossa família seja abençoada através dessas mulheres tão preciosas que são nossas mães. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, agradecemos, ó Deus, porque nós estamos em mais uma campanha de oração pelas nossas famílias. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Deus, cada família, Senhor, representada, Senhor, nessa igreja, ó Deus, aqueles que estão muitas vezes afastados, Senhor, sem poder participar dos cultos presenciais, ó Deus, por conta da dificuldade. Nós sabemos que ainda temos que ter muitos cuidados, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que continue protegendo, Senhor, nossas famílias, ó Deus. Ó Pai amado, abençoa essas famílias que se faz presente nesse lugar, ó Deus, para que nós possamos cada dia mais, ó Deus, estarmos unidos, como família, como corpo do Senhor, unidos, para que nós possamos cada dia mais, ó Deus, ser testemunho da Tua palavra, onde quer que nós andarmos, que nossas famílias, ó Deus, possam ser abençoadas. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, cada dia mais, e darmos, Senhor, cada dia mais desejo de estarmos juntos, unidos em família. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, Moraes. Bom dia, família, graças e paz, meus irmãos. Nós agradecemos esse dia, né? Que dia maravilhoso, em que nós agradecemos pela vida a Deus, pela vida das mães, que representam, né, uma dádiva divina, uma bênção assim, sem palavras, né, para descrever a grandiosidade do amor de Deus que se revela através de uma mãe. De uma mãe que ora, de uma mãe que intercede, de uma mãe que luta, de uma mãe que doa. Ainda essas palavras ecoam mais alto ainda, que é o amor, a graça incondicional do nosso bondoso Deus. Então, que Deus abençoe a vida de todas as mães que nos assistem, todas as mães que estão aqui acolhidas no templo, na casa de oração, que veio prestar culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida ricamente em nome de Jesus.
quero crer que uma bênção muito especial está preparada para a sua vida, porque o seu ministério é de plantio, de investimento na vida dos seus filhos, dedicação à casa, à família e ao marido, e que as bênçãos de Provérbios 14, versículo 1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, essa bênção da sabedoria venha como um óleo de unção, um óleo de cheiro agradável sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus planos, seus filhos, sua parentela, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, fiquemos atentos também às nossas campanhas de missões. Nós vamos celebrar nesta manhã mais um cântico ao Senhor. Vamos bem dizer, é um momento de celebração, de louvor, de adoração, de entrega, de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, cadê a nossa equipe de louvor? Vamos oferecer ao nosso Deus mais um cântico de adoração, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, porque o Senhor, de fato, Ele é justo e é aquele que corta todas as cordas e os laços que os inimigos tentam lançar sobre nossas vidas para atrapalhar os nossos caminhos. Então, louvemos mais uma vez a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Bem, irmãos, enquanto eles se arrumam aqui, nós vamos cantar um hino conhecido, chamado de Maranata. Os irmãos gostam bastante, né? Nós também. A Rebequinha já sabe essa música de costa, ó. Já, né? Já veio um vídeo essa música, um som cantora, e ela com a mãozinha assim, aí olhando de lado para lá. Coisa mais linda. Gostaria que os irmãos cantassem essa canção. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me render. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e o dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e o dia voltará, o céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Glória a Deus. Melhor do que você fazer uma declaração como essa, mesmo diante de tantas lutas, incertezas. Deus sabe como está o seu coração, mas uma das coisas que mais desponta é essa questão da fé, porque entre o coração e a fé, com certeza ele vai optar pela fé para abençoar seu coração. Então mantenha-se firme, mantenha-se em esperança, e o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei, né? Salmos 15, que Deus abençoe a sua vida, te encha de força, direção e graça, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Ele tem uma profunda conexão com também Salmos 127, pelo fato de abordar o mesmo tema: casa, família, a celebração da unidade na família, na casa. E por isso estamos falando, pensando com você sobre os inimigos que atacam a família, conhecendo os inimigos da família. Na semana passada falamos sobre o inimigo que afeta tanto a nossa vida no dia a dia, e apresentamos ele, e hoje nós estaremos falando de um outro inimigo, que é o egoísmo. Na semana passada falamos sobre o amor, né, o prazer nas coisas materiais. E agora nós vamos pensar exatamente sobre o problema do egoísmo. Você que achou o texto, vamos nos colocar em pé e vamos dar uma lida em alto e bom som. Eu sei que as nossas traduções não vão ajudar muito, mas mesmo assim nós vai conseguir ficar bem inteligível. Marcos 3, versículo 25. Vamos lá? Todos já acharam? Diga amém. Nossa, esse amém é amém de 3 pessoas que acharam. Vamos lá? Todos que acharam, digam amém. Amém. Então vamos lá? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa pode subsistir. Amém. Deus abençoe. Eu quero que você fique. Você pode sentar. Aproveita
Abra sua Bíblia no Salmo 127. Eu quero que Deus fale com você nesse texto, nesses dois textos de Marcos, capítulo 3, versículo 25, e também no Salmo 127, que fala sobre a segurança, a prosperidade e a fecundidade que vem de Deus, que fala sobre um Deus que quer edificar casa, um Deus que está comprometido em cuidar da família. Então, esse Salmo 127, nesta manhã, te ajudará bastante a gente tentar aqui fazer assim um entendimento sobre este inimigo que provoca divisão nas casas, na família, na empresa, inclusive, na verdade, se você estiver dividido dentro de sua casa, isto vai se transformar num efeito escalonado, num efeito em todas as áreas da sua vida, porque a casa é o lugar onde nós procuramos concentrar todas as nossas forças, colocar a cabeça no lugar, reparar as emoções. A casa é um lugar de descanso, de conforto, de um habitar em que traz o bem-estar, que traz serenidade, traz alegria. É onde nós recarregamos as nossas forças, as nossas baterias, reprogramamos para dar continuidade. Às vezes hoje, por conta de tanta correria, a gente não dá mais tempo, valor à casa, né? Ao habitat, onde eu habito com os meus semelhantes, com meus familiares, né? Até porque os dias de hoje é tão corrido, que às vezes aquilo que nós investimos para embelezar, ornamentar a nossa casa, muitas vezes é muito pouco apreciado, muito pouco aproveitado, inclusive a beleza da unidade da família. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes você passa a maior parte da vida conversando com as pessoas lá fora, e interrelacionando, e dentro de casa, às vezes, nós não trocamos nem sequer uma palavra, de tão exaustos, emocionalmente, desgastados, que muitas vezes nós nos encontramos. Às vezes você só quer entrar dentro de casa, entrar no banheiro, ligar o chuveiro, ficar numa ducha ali de 20, 30 minutos, tentando relaxar, esfriar a cabeça, e alimentar e dormir. Porque hoje a família deixou de ser esse centro amparador, esse centro tão abençoador, né, de acolhida, e que nós precisamos resgatar. Precisamos resgatar. A família é algo que precisa ser combatida todos os dias. Então, preste bem atenção sobre essas questões. O que permite uma família suportar tantos ataques enquanto outras arruinam? O que faz tantos lares racharem enquanto outros permanecem felizes? O que falta em algumas famílias e também em alguns relacionamentos conjugais, que se tivesse, transformaria essa relação terrível num presente inestimável da parte de Deus. A minha oração é que quando terminar esse recado de Deus para a sua vida, você seja capaz de responder essas perguntas. E uma das respostas que precisamos entender está arraigada dentro de nós, na nossa natureza, que se chama o egoísmo. O egoísmo é coisa da natureza humana. Então, dentro desse tema, a gente precisa perceber que há aí algumas pessoas que possuem uma personalidade mais egocêntrica do que outras, e por isso a gente percebe que o egoísmo ele pode ser um grande inimigo dentro do relacionamento familiar. E quando se dá a questão de pessoas cujas personalidades são mais egocêntricas do que a outra, dá-se o nome de que essas pessoas são chamadas ou entendidas de egoístas de má fé. Egoístas de má fé. Inclusive, existe uma pesquisa que trata sobre esse assunto e revela que esse egoísta de má fé, esse egoísmo, quando atinge essa personalidade, ele pode causar comportamentos nocivos que vão afetar as relações na família e em todos os lugares. E geralmente esse comportamento pode ser e é desenvolvido através da infância ou forjado
através de algumas experiências de sofrimento, ou até mesmo da percepção de compreender a vida. Mas, de acordo com o que nós precisamos perceber aqui, pensar juntos, existe até uma estatística que eu quero compartilhar com você aqui sobre essa pesquisa que é feita sobre o egoísmo de má fé, para que possamos compreender. Para esse egoísta, a primeira coisa que mais importa para ele que todas as coisas devem acontecer da forma como ele deseja. Mas assim, de uma forma que ele se imponha sobre os demais. Ou seja, ele é um tipo de narcisista ressentido, muita baixa autoestima. E por isso que ele necessita desse respaldo, de que as coisas sejam impostas sem que haja um respeito e passe por cima dos outros, independente de quem quer que seja na família. O segundo ponto de pesquisa é que esse egoísta faz você sentir uma pessoa controlada. Em outras palavras, você já sentiu uma pessoa que tem a sua vida controlada? Então, segundo essa pesquisa, eles têm uma grande obsessão pelo controle. Uma grande obsessão. O egoísta, uma das mais coisas que eles gostam é de controlar e projetar, jogar sobre as pessoas, forma de controle, né, de rédeas, expectativas demais sobre os membros da família. Inclusive, o lema dele é justamente esse: satisfaçam as minhas vontades. Numa relação assim, algo ruim pode acontecer. Outro ponto dessa estatística é que esse egoísta de má fé, ela só se importa com o seu sucesso, só se importa com as suas ambições. As pessoas que estão ao seu redor são apenas coadjuvantes. Ela não divide a sua conquista, sua forma de viver com outra pessoa. Outro ponto pesquisado é que ele ou ela nunca vai perguntar como foi o seu dia. Nunca vai se importar. Essa questão de empatia não existe. Pode até simular uma certa empatia, uma certa relação de amor, mas é tudo voltado para o seu ego. É tudo que ele faz somente para agradar a si mesmo, até quando ele está se doando, para as pessoas. Então, na verdade, não faz você se sentir importante. Então, segundo essa estatística, esse egoísta de má fé, também faz com que você precise implorar para que ele faça alguma coisa. Esse é uma questão. O que você achou dessa pesquisa? O que você achou dessa estatística? Pelo menos essa constatação, melhor dizendo. Sabe qual é o fato mais intrigante? É que sobre o tema egoísmo, ele é tão forte, muitas vezes não muito falado, e por isso que ele se torna um inimigo muito silencioso, porque está todo mundo preocupado em fazer as coisas para si, que uma pesquisa foi apresentada pela BBC News. E a BBC News, ela fez por essa pesquisa, a pesquisa aponta uma previsão de, através de vários computadores super avançados sobre comportamentos de redes sociais, e segundo eles, o egoísmo, ele será a causa de uma futura extinção da humanidade. Bom, se isso é verdade, se isso vai ser um fato, eu não sei. Eu só sei que foi por causa do egoísmo que aconteceu no Éden. Foi por causa de alguém querer tudo para si, só para si, desejar, e assim que desejar, e não entender que existem limites, alguém precisa ser adorado. Então, aí a gente pode perceber. Mas uma coisa que a gente pode também perceber também é que muitos lares estão sendo destruídos por causa do egoísmo. Muitos lares estão sendo facililados, muitos casamentos desmoronados, muitas relações estão saturadas. Ou seja, em tempos como estes, principalmente quando as relações gerais são completamente supérfluas, que o dinheiro parece ser uma resposta para tudo, uma resposta para a felicidade, para uma compra, uma conquista de todas as coisas. Em tempos como estes, onde essa necessidade de querer se competir uns com os outros para ver e para mostrar
quem é que está melhor, quem é que está vivendo bem, e muitas vezes está colhendo um fruto de certo auto-engano. É preciso, mais do que nunca, meu querido, você pensar sobre isto e blindar a sua família, blindar o seu relacionamento, fechar as portas para o problema do egoísmo e aumentar os seus muros para que ele não atravesse os seus limites, os limites das suas emoções, da sua vida espiritual, e reforçar também as portas, as grades emocionais e espirituais, para que você possa estar constantemente vigilante contra este mal. E mais do que isso, uma vez constatado isso no seu relacionamento, você precisa expulsá-lo, você precisa tirar da vida dos seus filhos, você precisa tirar isto do seu sentimento, da sua comunicação habitual, da sua forma de traquejo relacional, porque o egoísmo, ele simplesmente causa uma destruição da própria personalidade e do si mesmo, e das relações de todos os afetos. Se você identificá-lo no seu lar, faça uma faxina comportamental. E foi isso que Paulo disse. Inclusive, vamos rapidinho para Filipenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Vamos ouvir qual é a orientação que Paulo passa para as famílias da igreja, da primeira igreja lá em Filipos, e como ele trabalha essa questão de como nós podemos eliminar, tirar, fechar as nossas porteiras, nossos portões, preservar os nossos filhos, trabalhar essa questão, porque muitas vezes o egoísta não percebe que está fazendo um mal para si mesmo, e destruindo com as suas próprias mãos, quando ele não sabe entregar as coisas nas mãos de Deus, ou não sabe compartilhar. E aqui, Paulo, ele pede para nós seguirmos o exemplo de Deus e de Cristo. Olha que perfeito exemplo de alguém que não precisava de fazer e ele fez. Eu vou ler para você. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Também entre vocês haja o mesmo modo de pensar que Cristo também tinha. Ele tinha a natureza de Deus, ele não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante do que todos os nomes. Está faltando muitas vezes isso. Sabe aquilo que a gente almeja para que aconteça? A gente precisa abrir mão das coisas. Jesus abriu mão. Deus abriu mão do seu filho e Jesus abriu mão do seu trono para que ele pudesse ser Senhor de todos, para que ele pudesse salvar a todos, dando o maior de todos os exemplos da abnegação, da abdicação, não da arrogância ou subarrogância, não do ato de achar que a casa é minha, a vida é minha, tudo que é meu, não é. É uma pura especulação, ilusão existencial. Porque nem a nossa vida é nossa. E quando nós sabemos entregar tudo isso nas mãos de Deus e abrirmos mão do nosso eu, ele surge e passa a ser o centro de todas as nossas relações, afeições e soluções. A solução que o meu eu egoísta quer arrumar e resolver, só o ele pode fazer. Só o ele pode consertar os laços rompidos, as feridas abertas, ele pode fechá-las. Só quando existe o ele, um Cristo sempre, um Deus que nos ensina a como abrir mão. Então, quando vivemos em família, precisamos saber que não podemos agir como se estivéssemos sozinhos. E se
tudo que fazemos deve ser da nossa vontade, tudo que acontece tem que ser do nosso jeito. Às vezes atropelamos pessoas, sentimentos, relações, porque não temos esta sensibilidade para perceber que a minha individualidade egóica está passando como um rolo compressor na vida de outras pessoas. Uma família unida, ela consegue vencer qualquer dificuldade. Contudo, é importante nós termos sabedoria para buscarmos os nossos próprios interesses, senão pagaremos o preço de ver uma família dividida. Por isso que o Salmo 127 diz, corre lá no Salmo 127, ele foi apresentado logo no início, existe uma promessa maravilhosa, que quando nós deixamos o Senhor, não eu mais, então, um artigo definido, o Senhor, não é um pronome, é o Senhor. E aí, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o vigia e a sentinela vigiam em vão. E será inútil trabalhar tanto, será inútil construir tanto, será inútil ajuntar tanto, será inútil perder sono, porque só Deus dá descanso aos seus amados. Os filhos, até os filhos, receberão uma herança do Senhor através da sua vida. E essa herança não pode ser quebrada independente da circunstância, porque há uma promessa sobre aquele que consegue permitir que o Senhor edifique os processos e as ruínas que ocorrem com a vida. Por isso que é bom permanecer confiando, permanecer no Senhor é o melhor caminho. O melhor caminho para ver a solução é permanecer no Senhor, porque o Senhor é Ele que edifica. Não é a sua mão, não é a sua razão, não é o seu ego, não é muitas vezes a sua forma de governar o seu casamento, a forma como você quer que a sua esposa seja, a forma como você quer tirar as extras do seu filho, da sua família. Não é por aí, é com a sabedoria que vem do Senhor, por Ele e por meio dele. E aí os seus filhos se transformarão em alvos, eles serão redirecionados. Então, os desencontros geralmente acontecem na vida da família, altos e baixos, desnivelamentos, mas quando a gente não percebe e não faz nada, porque muitas vezes as pessoas veem as coisas caindo e não fazem nada, né? Então, geralmente, separações acontecem no casamento, ou acontece aquela separação fria de sentimentos, de emoções, por causa de a família não perceber que andam divididos há muito tempo. Por isso que é importante, meu querido, você fazer um diagnóstico aos pés do Senhor, de joelhos, na presença de Deus, para perguntar, para deixar Deus tratar certas coisas, porque muitas vezes causa um choque muito tremendo e muitas mágoas surgem quando o egoísmo está no centro das relações. Terminando com que esse texto nos chama a atenção, esta mensagem, é o apelo que Paulo faz em Gálatas 6:2, que você pode acompanhar também. E é interessante que Gálatas 6:2 é uma aplicação geral para a família, para a igreja. Quer viver no lugar de paz? Quer levar sua paz para todos os lugares? Uma comunhão que faz a diferença, não uma afinidade qualquer, porque afinidade até animal tem. Afeições afinitivas até animal tem, mas a comunhão sobrepõe. Então, Gálatas 6:2, olha o que Paulo diz, como nós precisamos conviver, uma regra até básica para casamento. Ajudem uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é mais importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma.
Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir, e se ela for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada um terá a sua própria experiência. Então não deixe o egoísmo te fazer inimigo da sua própria família e nem das suas próprias relações, nem para onde você passa. O abrir de mão do meu eu vai presumir e pressupor a presença de Cristo, porque Cristo, ele só habita e trabalha quando eu estou crucificado nele e não ele crucificado em mim. E isso fará uma grande diferença nas minhas relações, na minha empatia. Então nós saberemos que a vontade de Deus vai se cumprir de uma maneira sobrenatural, porque Jeremias 29:11 é uma promessa para a sua família. Isso se você guardava isso. É uma promessa para o seu casamento. Jeremias 29:11 é um convite de Deus para que você possa permitir ele agir sem as suas interferências. Infelizmente, muitas casas não têm esses planos, essa bênção especial, porque não conhece a Deus. Talvez você conheça um lar assim, talvez o seu lar esteja assim. Talvez o seu lar só seja só você, cristão, e tenha o peso de sustentar toda a responsabilidade espiritual da sua casa, do seu lar. Mas para isso eu quero convidar você a chamar Jesus. Você pode contar com Jesus e chamar Jesus para a sua casa. Fazer como aqueles discípulos no caminho de Jesus. Jesus, vem passar a noite conosco. Vem passar aqui com a gente. Vem ficar conosco. Vamos permanecer juntos. Porque existe uma promessa em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que diz que ele converterá o coração dos pais e os filhos e o coração dos filhos aos pais. Diferente do texto que nós lemos em Marcos, onde a casa está dividida, onde a casa se dividirá. Ele converterá o coração do seu filho para você, mãe. Ele converterá o coração do seu pai, do seu esposo, para você, esposa. É só você consagrar isso, colocar nas mãos do Senhor. Essa promessa não vai cair por terra quando você fizer Deus ser o centro de toda esta relação e matar esse ego que atrapalha na hora de Deus agir. Porque Deus é o verbo. Deus tem o verbo, que é Jesus. Esse verbo é ação. Está em constante ação para a família. Então, com Jesus sendo ele o nosso melhor amigo, e nós aprendemos a abrir mão, como Jesus abriu mão, a manter-se em silêncio quando é tempo de silêncio, com toda certeza, toda inimizade que é obra da carne vai sair da sua casa em nome de Jesus. E ele vai trazer todo o fruto do Espírito Santo, como está escrito lá em Gálatas 5:19 a 20. Vai botar para fora todos os frutos da carne, porque você fez de Deus, está fazendo de Deus, está buscando em Deus a força que você precisa. Na semana passada falamos, né? Não permita que o materialismo, o amor, o desejo aos bens materiais te faça priorizar mais Deus do que as coisas e pessoas, mais coisas do que pessoas. E hoje, meu apelo para você, não deixe que o egoísmo te iluda pensando que pode ser melhor ou conseguir tudo sozinho, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê capacidade de fazer com que Ele cresça e nós, o meu eu, diminua. Ele cresça e Ele crescendo em mim. Cristo em mim será a esperança da glória. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos para que sejamos crucificados. Pedimos em Cristo Jesus. Pedimos para que o Senhor converta nesta manhã o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa aos filhos e ao marido, e o marido aos filhos à esposa. Que haja, Senhor Deus, essa convergência, essa unidade que nenhuma afinidade pode fazer.
Opera o seu poder sobre todas as famílias que precisam desse bálsamo da unção, sentir, ó Deus, aquele clima de unção, aquela clima da união da família, quando o pai se deleita na voz do filho, o filho se deleita na voz da mãe, e que isso seja restaurado em todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Deus abençoe sua vida. Logo mais teremos logo à noite, queremos contar com a presença de todos os irmãos. Muito obrigado, uma oração silenciosa. Deus abençoe sua vida.